Nós vamos começar hoje um momento especial aqui, um momento de bate-papo, de conversa. Eu não preciso nem apresentar o meu companheiro aqui de papo, a figura que está me acompanhando aqui, que certamente você conhece, mas a ideia é que eu e Pastor Novaes temos um tempo aqui de conversa, de diálogo sobre diversos assuntos e que a gente separe esse momento para falar mais da prática, né, de assuntos que estão no nosso dia a dia, tanto bíblicos quanto assuntos da sociedade. Então, o nosso convite é que você chegue junto aí, venha junto com a gente para que a gente possa descobrir um pouco mais dos nossos pensamentos, né, da nossa visão, da visão de acontecimentos aqui da igreja. A ideia é que a gente também, com o tempo, tenha aqui outros convidados, tanto pessoas da nossa igreja quanto pessoas de fora, para que batam esse papo com a gente. E aí, Novaes, quais são as expectativas e as direções aí para essa nossa conversa? Então, eu acho que, como o André falou, estamos inaugurando esse espaço, cujo objetivo principal é a troca de ideias. Eu acho que, hoje, muito especialmente, nos tempos atuais, a gente tem que se reacostumar a trocar ideias, a ouvir ideias diferentes, a refletir sobre essas ideias diferentes. No que se refere mais especialmente ao nosso objetivo mais específico, que é o de termos essas conversas no entorno, em volta aí, diversas variações que tanjam ali, que toquem questões da fé, questões do Evangelho, questões da nossa experiência de discipulado com Cristo, nossa experiência de vida cristã. Eu acho que é importante que nós façamos e a gente busque, muito especialmente isso, daí porque a ideia de termos outras pessoas aqui nos nossos próximos encontros conversando com a gente, que a gente busque essas tangências, essas afinidades de ideias, que eu particularmente, eu sei que você também sabe, concorda com isso, creio que a fé cristã, ela tangencia com diversas formas de pensamento. Perfeito. E acho que vai ser muito legal a gente fazer e mostrar isso. Sim. De forma prática, né? Perfeito. Olha, o Novaes já citou uma coisa que é importante para a gente aqui, essa dificuldade, né? E é interessante como às vezes é um contraste na era da informação rápida, essa dificuldade das pessoas dialogarem, né? E aí a pergunta que eu faria para você, na sua opinião, o que tem nos distanciado? Por que essa dificuldade? O que causa essa divisão? Todas as vezes que a gente se impossibilita de dialogar, é porque nós nos fechamos nas nossas ideias como as únicas possíveis. O diálogo não é possível se eu me fecho achando que aquilo que eu já sei, o ponto que eu cheguei, não há mais nada novo a aprender, e eu tenho ali o monopólio da verdade. Isso aí é o assassinato cruel e implacável de qualquer possibilidade de diálogo. Isso em qualquer área. Sim. Em qualquer área. Hoje, por exemplo, a gente que olha de fora para a ciência, dá a impressão que aquele discurso científico é um monolito, que todo mundo concorda com aquilo, que nada. Dentro da dinâmica da ciência ali, seja qual área for, você tem sempre opiniões divergentes. Então, a diferença é que nessas áreas, quanto mais opiniões divergentes, melhor, porque todo mundo sabe que ninguém tem a verdade total, todo mundo tem partes da verdade. A verdade não é um conceito que vem num monopólio, num bloco. A gente tem partes da verdade e vai conhecendo outras partes da verdade, é justamente essa troca que vai formando isso. Então, eu acho que o que anula, o que bloqueia a nossa capacidade de diálogo é justamente esse fechar-se em torno das suas próprias ideias. Perfeito, entendeu? Perfeito. Como é que você tem sentido isso na sua geração? Porque na minha, eu sou uma geração antes da sua aí, ou mais, acho que só uma. Mas na minha geração isso ficou muito claro quando a gente percebeu uma
uma cristalização de conjuntos, de regras. Vamos dizer, na área, por exemplo, na minha área, que é a área da teologia, há uma cristalização, houve um momento de uma cristalização de um conjunto de ideias, como se fossem necessárias para se dizer cristão. Então, quem saísse um pouquinho daquela nem cristão era, coisas do tipo, que foi mais ou menos aí década de 80 e tal, quando um movimento que a gente chama de fundamentalista se reorganizou, veio não só no cristianismo, mas você teve um reavivamento desse fundamentalismo maior no islamismo, no judaísmo, no cristianismo também. Foi assim o que a Karen Armstrong chamou de a vingança de Deus. Né? Retomou esse discurso mais fundamentalista na década de 80. Então, qualquer desvio que você tivesse de opinião, você era considerado um herege, uma coisa assim. Sim, acho que na minha geração, acho que o paradigma ele é o inverso, né? Enquanto a dificuldade, talvez na sua geração, seja essa exclusividade de pensamento, acredito que a dificuldade do jovem hoje, do adolescente, é a multiplicidade, é a falta de base, né? A gente, acho que elege opiniões sobre as coisas a partir de vieses que a gente escolhe ali, que a gente percebe que isso tem mais a ver com a gente, ou que a gente aprendeu culturalmente, que a gente entendeu da família, enfim, que nos dá algum conforto, né? Acho que toda verdade, na verdade, antes dela tem um viés de leitura. A ciência, por exemplo, essa divergência científica, até mesmo eu sempre falo que se você pegar um engenheiro sobre um projeto, por exemplo, para a igreja, dois engenheiros diferentes vão chegar a conclusões distintas, né, de leitura, porque às vezes o viés ali é diferente, né? O pressuposto de início da ideia é diferente. E hoje o que a minha geração acho que sofre é conseguir eleger um viés. É muita informação com pouca profundidade, né? A gente estava conversando há pouco sobre o jornal, né? A minha geração lê manchete, né? Sabe de muita coisa, sabe que, por exemplo, teve uma batida aqui na Praça Seca, talvez a sua geração vai saber quem foi, se tinha família, se não tinha família, se o bombeiro chegou, a minha geração não vai saber que teve batida. Né? Então não consegue aprofundar isso num contexto em que a gente é convidado pelas redes sociais a emitir opinião. Né? E até uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, existe uma exigência, né? Aconteceu num momento político, mas existe em qualquer assunto hoje na sociedade a exigência do posicionamento. Né? Você tem que se posicionar. Não sei como é que você vê se isso atrapalha hoje essa proximidade do diálogo. Essa necessidade, por exemplo, eu como pastor me posicionar em um tema, ou eu como um pai me posicionar em casa sobre um tema. Você vê essa necessidade ou isso é só mais uma exigência da sociedade, é mais um fator que distancia as pessoas? Eu acho que o posicionamento só é válido se vier com consistência. Então, você se posicionar só porque é chamado a se posicionar, e o seu posicionamento não tem consistência, não tem justificativa, os pressupostos completamente equivocados. E o que eu acho que a gente vê muito hoje é isso, essa necessidade quase febril, frenética, de você ter uma opinião. Então o cara, vomita a opinião dele lá. Só que depois você percebe claramente, não tem consistência, não houve uma pesquisa anterior, uma reflexão anterior. Por que eu penso isso? O cara, eu penso assim, mas não há argumentação sólida ou que se sustente na maneira como ele defende o ponto de vista dele. Então, eu acho que, sim, há uma necessidade, claro, de nós nos posicionarmos diante dos diversos temas. O que eu acho perigoso é você se posicionar só porque precisa se posicionar, sem ouvir os contraditórios, sem ouvir sem construir sua argumentação. Eu acho que isso acontece muito. Facebook, as redes sociais como um todo, as redes midiáticas como um todo, tem muito isso. O pessoal quer falar muito e quer ouvir pouco, ou ouvir nada. Né? Então a necessidade, eu tenho que falar. Eu acho que ainda tem uma outra questão, é que hoje em dia
existe o tom da violência, né? A pessoa não tem o conteúdo, então ela tem o sarcasmo como um elemento ali de posicionamento para ridicularizar o outro. Sim. Então eu não só me posiciono, mas eu principalmente desconstruo o outro. Então talvez a pergunta ou a ideia que a gente possa também conceber que é possível me posicionar e conviver com o divergente, ser próximo de pessoas que divergem de mim, que têm opiniões completamente diferentes. Como é que a gente faz essa aproximação? Então, o que eu tenho feito já há bastante tempo, eu cheguei à conclusão que eu precisava escolher uma matriz que fosse, na minha compreensão, uma síntese da essência do Evangelho, vamos dizer assim. Isso no nosso caso aqui. A gente está se propondo a ter conversas que tenham referência com vida cristã, Sim. com fé cristã, com experiência cristã e etc. Bom, na minha opinião, a essência do Evangelho, se alguém me perguntar qual é a essência do Evangelho, o que é o Evangelho, no mínimo do mínimo, naquilo que é o principal, o que deixa de ser Evangelho se não tiver aquilo? Eu diria que é o seguinte, eu tenho dito isso aqui, você também já deve ter ouvido várias vezes. Para mim, a essência do Evangelho é essa consciência de termos recebido graça e de precisarmos ser graça para o outro. Fomos amados, temos que amar. Fomos perdoados, temos que perdoar. Houve misericórdia para conosco, temos que ter misericórdia para com o outro. Para mim, é esse movimento. Então, isso, para mim, é o centro da coisa. Sim. Todo o resto é tudo negociável. Entende? Então, eu digo assim, todo o resto que faça parte da nossa construção doutrinária, da construção teológica, da construção eclesiológica, é tudo secundário. O que eu aprendo ali com o Evangelho de Cristo é isso. Vocês foram amados, então vocês amem. Sim. Isso tem que ser o central. A partir daí, repetindo lá o que Agostinho de Hipona dizia, né? Amem e façam o que quiserem. Né? Como se ele dissesse assim, se você tiver certeza que está amando, sendo instrumento do amor de Deus, isso aí é que vai ser a régua ética da sua vida. Sim. O resto é tudo negociável. O que a gente tem feito é esquecido esse princípio básico, fundamental, e tem se apoiado nas coisas que são secundárias. Sim. Então, aí, respondendo então a sua pergunta, acho que a gente tem que se firmar nisso, que eu acho que é o sustentáculo de todo o resto, e o resto é tudo discutível, tudo negociável, e tudo tem que ser avaliado desse ponto de vista que, para mim, é o grande princípio do Evangelho. Perfeito. Entendeu? Paulo mesmo, né, para a igreja de Colossos, ele vai dizer que o elo perfeito é esse amor, né? Sim. Essa possibilidade de eu doar ao outro algo que eu recebi de Cristo, né? A gente, às vezes, prioriza o entorno ao invés de viver essa essência. A gente não tem medo de negociar a essência em detrimento de algumas coisas periféricas, né? E essas coisas periféricas, pela nossa exigência, né, de ver, às vezes, o nosso posicionamento, as nossas opiniões, a gente, por essa periferia de assuntos, a gente negocia essa essência do amor e exclui pessoas da nossa vida. Eu estava até pensando que você estava falando, eu acho que assim, a ideia do podcast, a ideia desse espaço, ele é um posicionamento. Eu acho que abrir o espaço para conversa hoje é um posicionamento, sabe? Eu não estar... Quando eu sou o único porta-voz, eu estou dizendo ali, não, a minha opinião é que importa. Eu acho que ter esse espaço de conversa, ter esse espaço de diálogo, fazer com que a igreja entenda isso, né, de que a gente precisa aprender a dialogar, a conversar. E aí, até aproveitando já que você entrou no assunto, né, e falando do Evangelho, o Evangelho é ponte só para Deus ou é ponte para o outro? Como é que você vê essa ação do Evangelho na gente para que a gente tenha esses relacionamentos perfeitos? Ou perfeitos não, esses relacionamentos possíveis, né? Acho que a coisa tem que acontecer junto. Acho que o Evangelho é ponte para tudo. Todas os caminhos, os direcionamentos relacionais nossos. Bom, então vamos lá. O ser humano é relacional. Viver é conviver.
E nessa relação é que nos construímos também. Desde o nosso núcleo familiar, e a partir do nosso núcleo familiar a gente vai construindo relações e nos construindo. Não é? Você vê, o pessoal vai, vou escolher uma igreja. Eu tenho dito, não é você que escolhe é a igreja que te escolhe. Uhum. Então você vai para uma igreja mais conservadora, não é porque aquela igreja é conservadora, é porque você é conservador. Uhum. Então você se identifica com ela. Então é a igreja que te escolheu. Você vai para uma igreja mais contemporânea, ou vai para uma igreja mais carismática, mais pentecostal. Você está indo porque você é assim. Uhum. E você se identifica com esse estilo. Então é a igreja que está te escolhendo, sim, é ela que está dizendo, vem para cá que você é dos meus, você participa desse estilo. A gente vive fazendo essas relações, não só no que se refere à igreja, mas no que se refere a tudo. E aí é que eu acho que o Evangelho tem a ver com todas essas relações, os princípios que o Evangelho nos passa, a partir desse princípio primordial que eu falei, todos os outros princípios decorrentes disso, que derivam disso, e a gente vai se construindo sempre diante do outro e o outro diante da gente. Então os relacionamentos são importantíssimos, o Evangelho tem a ver, sem dúvida alguma, relação com Deus, relação com o outro. Eu só torno Deus visível. Deus é abstrato. Uhum. Eu só torno Deus visível nas ações de amor e de relacionamento. Perfeito. Não tem outra maneira. Então, é por isso que eu acho importantíssimo nesse espaço aqui nosso a gente falar sobre isso, esses alcances relacionais de vários aspectos e características que a gente tem através da nossa fé. É interessante que Paulo, quando ele vai definir o fruto do Espírito, ele define em ações e sentimentos humanos relacionais, né? Amor, alegria, paz, benignidade. Agora, eu acho que uma pergunta que pode ser interessante, você já tem uma caminhada de ministério há um tempo, conhecedor da história da igreja, o que você vê de diferença, né? Quando a gente fala de diálogo, a gente fala dessa comunicação, a gente fala de comunicar o evangelho. Você vê muita diferença hoje no pessoal que hoje assiste, né, que está nas igrejas, de um tempo atrás? Como é que você lê esse mundo, né? Como é que a gente pode fazer essas pontes de comunicação? Hoje a gente tem a internet, a gente está usando ela aqui. O que você acha que como isso tem afetado a igreja de uma forma geral e essa comunicação do evangelho com a igreja? Bom, eu acho que afeta inevitavelmente. Nós somos forjados também pelo nosso tempo. Os assuntos que nos interessam são os assuntos do nosso tempo. Uhum. Aí você estava falando até da gente, de repente, dar oportunidade para o pessoal sugerir temas, né? E você que trabalha mais especialmente com as gerações mais novas, aí, com a moçada mais jovens, adolescentes, etc., eu posso te garantir que há temas que parecem muito importantes para uma geração que não tem importância absoluta para outra. Uhum. E é aí que eu acho que muitas vezes isso aconteceu muito na transição da igreja rural para a igreja urbana. Uhum. Aqui no Brasil, evangélicos começaram a crescer mais nas áreas rurais do que nas áreas urbanas. As áreas urbanas eram muito controladas por catolicismo, né? Aquela Sim. coisa toda, e nas rurais havia uma elasticidade maior. E aí, quando houve a migração do rural para o urbano, a partir da década de 30, 40, quando houve uma maior industrialização, muito especialmente depois do Juscelino Kubitschek, com aquela industrialização enorme que houve no Brasil. Engraçado que as igrejas de cidade continuavam agindo como igrejas rurais. As mentalidades continuavam muito rurais, isso acontecia muito. E uma outra coisa que acontece é quando uma igreja está tornando como pontos relevantes coisas que absolutamente não são os pontos da sua época. Sim. Então fica aí respondendo perguntas que ninguém mais está fazendo. Uhum. Né? Por isso que eu acho que devemos estar muito atentos a essas novas gerações, ao que elas estão suscitando, quais são os grandes dramas que elas estão aí vivendo,
Porque se a gente não ficar atento a isso, está mesmo fadado a que respondamos coisas que eram muito importantes há 50 anos atrás. Agora, a tecnologia afetou toda a mudança. André, eu tenho uma tese que eu não vou poder confirmar, porque daqui 50 anos eu vou estar tranquilamente morto. Mas a minha tese é de que estamos vivendo uma mudança de era. Uhum. Tá? Eu acho que estamos vivendo uma mudança de era. Mudou da Idade Média para a Idade Moderna, da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Eu não sei como vai ser chamada essa nova era que a gente está inaugurando, mas nós estamos numa mudança de era. Uhum. Eu acho que essa mudança de era, ela começa de forma mais substancial a partir de 3 fenômenos. Primeiro, aquele ataque às Torres Gêmeas, aquilo mudou o mundo. Mudou a mentalidade, mudou o relacionamento das nações, mudou. Segundo, a forte presença da informática, do virtual, das mídias e tal, inevitavelmente. E terceiro, a pandemia que tivemos agora há pouco tempo, que também mudou a face de muita coisa. E sabe-se lá agora... Bom, o fato é que esse conjunto de coisas, mais lá para frente, talvez daqui uns 50, 70 anos, quando forem ver isso aí, vamos dizer, houve mudanças tão radicais que mudou de era. Uhum. E o que caracteriza essencialmente uma mudança de era? É que a gente sabe o que não serve mais, mas ainda não tem nenhuma ideia certa do que vai botar no lugar. Uhum. Eu acho que o que eu estou chamando de mudança de era é exatamente esse vácuo que nós estamos hoje. A gente é capaz de dizer, isso aqui não serve, isso aqui não serve, isso aqui não serve. Mas se você perguntar o que você bota no lugar, há uma dúvida imensa com referência a isso. Em todos os setores da sociedade, inclusive a igreja, né? Na igreja. Sim. Uma das coisas que eu percebo, né, talvez você viveu um tempo maior, né, da ênfase nas denominações, das diferenças. As denominações tinham diferenças bem marcantes, né? Hoje em dia, principalmente quando a gente vai olhar para um culto, eu acho que a gente não tem tantas diferenças, mas uma outra carismática, né, tem uma diferença mais marcante, assim. Você acha que isso é ruim, essa proximidade hoje? A gente canta as mesmas músicas nas igrejas, a gente tem mais ou menos ali uma mesma liturgia, né? Como é que você vê essa diminuição da relevância da denominação? Você acha que isso tem influência do tempo ou é um processo natural? Eu vejo com um grande benefício, tá? Na época que eu fui criado numa igreja muito conservadora e muito fundamentalista, com um pastor muito fundamentalista. E, por exemplo, na minha época de adolescente, jamais a gente podia imaginar de assistir culto em igreja de outra denominação. E olha que naquele tempo as outras denominações eram presbiteriano, metodista, congregacional, era aquilo. Então jamais podia. Hoje a turma vem de manhã numa igreja aqui porque o pregador é legal aqui, vai ali porque o grupo de louvor ali é legal. Na minha adolescência eu já vivi isso. E vai. Exato. Então, mas eu considero essa fluidez, eu considero boa. Essa derrubada dessas muralhas denominacionais, ela tem sua vantagem, porque ela também botava a gente num gueto que nos impedia justamente de imaginar um cristianismo mais sem fronteiras. O que é isso? O outro lá, só porque é de outra denominação e tem certas diferenças eclesiológicas comigo, não pode ser considerado meu irmão. E tinha até um negócio mesmo de batista chamar presbiteriano de primo, metodista de primo de segundo grau, aquela coisa. Hoje não, hoje há um respeito maior e um convívio maior, eu acho muito produtivo. Sim, eu perguntei isso um pouco por causa da influência da tecnologia, né? A gente tem hoje uma outra organização de igreja, né? As igrejas ficando pretas, né? Uma outra arrumação de luzes. E isso ainda choca, né, uma geração, né? Tem gente que lida muito bem, mas tem gente que acha que isso, a igreja está virando show. Enquanto isso, para nós, né, para a nossa geração, é uma forma de comunicação. É bem comprovado hoje por conta da tela. Para que um jovem adolescente tenha a fixação da atenção ali, ele precisa de múltiplas cores, né? Tudo que é monocromático para o jovem é algo que vai ser deixado de lado. Se você acha que há possibilidade da gente fazer esse elo de gerações com essa diferença tão grande, né? Talvez a expectativa de alguém de gerações anteriores é chegar aqui, ver o órgão, né? Ver ainda ali os instrumentos
clássicos? Como é que a gente lida com isso aí? Como é que a gente faz essa gestão? Acho que vai. Faço essa pergunta porque eu sei que você lida com isso mais diretamente. Mas acho que vai, mas não por conta das pessoas por si mesmas chegarem a essa conclusão, mas por verem seus filhos e netos. Perfeito. Sabe? Então, uma pessoa que é mais conservadora, que acha que na igreja só deva cantar hinos do cantor cristão, porque ela só cantava hinos do cantor cristão, tá certo. Uhum. Mas aí ela começa a perceber que o filho e o neto só estão na igreja porque estão cantando outras coisas. Aí ela para pensar e diz assim, não, mas eu prefiro meu filho e meu neto na igreja cantando outras coisas do que fora da igreja. Então, não é que ela concorde, mas ela começa a ser mais maleável, a aceitar mais, por causa de ver o benefício disso. Então, nesse sentido, eu acho que essa mudança vai acontecendo de forma mais gradativa. Então, eu acho que faz parte do processo, não adianta. A igreja está inserida num processo sociocultural. Então, nós, como inseridos num processo sociocultural, as mudanças são, às vezes, lentas e tal, mas vão acontecendo, é inevitável que aconteça. E a gente, às vezes, esquece que a igreja é um recorte da sociedade, né? Nós somos parte da nossa sociedade, estamos escrevendo a história juntos. E acho que a gente também foi benéfico, assim, o enfraquecimento um pouco daquela ideia de templo como santuário. Templo não é santuário. Eu tenho também afirmado isso aqui várias vezes, você já fez isso nas suas mensagens também. Santuário somos nós. O templo é o lugar, um edifício, onde os santuários se reúnem para louvar juntos, etc. e tal. Então aí você pode sim mudar a estética, você pode adaptar algumas coisas, porque aquela ideia do santuário... Eu comecei pastoreando uma igreja que não podia tirar o púlpito de lugar, porque tinha uma Bíblia enterrada embaixo daquele púlpito para simbolizar que a palavra está fundamentada vinha de lá e tal. Então, a Jussara, com aquele negócio de cor de adolescente e tal, queria fazer um musical lá. Foi uma briga, foi um negócio complicado, porque para tirar o púlpito do lugar. Hoje a gente pega. Não, eu estava comentando aqui com o pessoal que eu estava na minha antiga igreja e fui entrar no templo comendo pão de queijo. A hora a moça me falou, pastor, você está me escandalizando, você está profanando o templo aqui, né? Essa concepção do lugar aqui, né? Do piso, do chão, do edifício como algo consagrado, não, gente. Aí é claro que tem, claro, é uma cerimônia, que tem que ter seus limites também, obviamente. Isso aqui não é uma praia, isso aqui não é um clube, isso aqui é um templo onde estamos reunidos para um culto e tal. Mas aqueles exageros, aquela coisa e tal, realmente não faz mais sentido. É compreender assim, o respeito também às pessoas, né? Sim. Eu acho que a gente não tem um respeito ao chão. A gente tem um respeito às pessoas que estão aqui com a gente, né? De comportamento e de vestuário e de tudo. Enfim, a ideia... E outra coisa é o seguinte, que adianta o cara não estar comendo pão de queijo ali, mas estar com a cabeça cheia de porcaria durante o culto. Então também tem isso. Né? Exatamente. Bom, você viu aqui, a nossa ideia aqui é conversar sobre assuntos variados, né? Estou aqui em assuntos denominacionais, prática de igreja, geracionais. A gente vai aí transpor esses assuntos. A ideia é que você nos ajude também, nos dando aí sugestões de temas para a gente bater esse papo. Então, você pode compartilhar com a gente nesse espaço aí embaixo, nos comentários. Deixa seu comentário. Não esquece também de curtir aí, de mandar esse link, de avisar aí o seu grupo que esse espaço começou, que a gente está abrindo esse espaço aqui. Então, um convite para que você venha conversar conosco, que você esteja nessa roda aqui. Outras pessoas estarão também. Para a gente vai ser importante ser guiado por esses assuntos que são importantes e caros para você. Então... Espero que você tenha compreendido, né? A ideia desse primeiro episódio aqui é a gente realmente mostrar para vocês qual vai ser a linha, né, que a gente vai seguir aqui. Quer acrescentar alguma coisa, Novaes? Nada, já está tudo dito. Eu só queria reforçar que vai ser muito importante esse momento para a gente justamente poder trocar ideias e aquilo que você puder ajudar, sugerindo temas que para você pareçam relevantes, também vai ajudar a gente a fazer a seleção do que vamos falar, de quem a gente vai chamar para estar aqui nesse estilo de um bate-papo aqui bem descontraído.
É isso. Obrigado aí pela sua atenção e com certeza a gente quer que esse espaço edifique sua vida e te ajude aí talvez a lidar com esses temas que são contemporâneos, são da nossa cultura. Um abraço, até o próximo encontro. Bye, bye.